segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Oh, Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Pai, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim. Me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Boa noite, irmãos. Boa noite, pais. Hoje o culto é especial a vocês, pais, lutadores, que cuida da família, levanta cedo para trabalhar. Que Deus abençoe vocês. Que Deus renove suas forças. Que Deus dê sabedoria para cuidar dos seus filhos pequenos, dos seus netos.
Que Deus possa estar guardando toda a família. A responsabilidade de vocês é muito grande, ser pai. Mas nunca esqueçam que Deus está com vocês todos os dias, na sua família, com seus filhos. Eu vou ler um texto que se encontra em Salmo 128, versículos 1, 2 e 3. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de sua mesa. Hoje vocês passaram momentos bons, né? Juntou a família, apesar que tem alguns que não podem, né? Que os filhos estão longe. Mas mesmo nessa quarentena, que vocês possam estar aproveitando esse restinho de hora, esse restinho de noite com os filhos, com a família. E filhos, guarde sempre, sempre as coisas boas, os conselhos que os pais têm dado a vocês. Pela manhã nós tivemos, né, uma programação maravilhosa, entregamos as lembrancinhas. Não se preocupe que alguns pais vão receber, tá? Aqueles que não puderam estar lá no culto pela manhã, mas vai receber. Esse culto é todo para vocês, pais, para a igreja toda. Teremos participações musicais. Nosso pastor Everaldo irá trazer uma mensagem para nós, tá, meus irmãos? Aproveita esse culto da noite, paz. Aproveita esse momento de estar junto. Graças a Deus, né, que essa quarentena tá terminando. Em breve, aqueles que não podem estar na igreja vai estar conosco. Tá? Aproveita esse culto, tá? Pais amados. Boa noite, meus irmãos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, a oportunidade que os irmãos estão me dando de gravar esse vídeo, né? E gostaria que os irmãos estivessem lendo comigo agora neste momento o Salmo de número 127. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Pois bem, esse salmo, né, ele nos adverte, nos ensina, nos desperta, né, para quê? Para que nós devemos ficar atentos, né, vigilantes, sempre fazendo aquilo que Deus manda e espera da gente, né? E eu quero nesse momento agradecer a presença de cada pai, de cada ouvinte, de cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que eles possam ter um Dia dos Pais abençoado. E eu quero dar os parabéns a todos os pais, dos pastores ao mais caçula, ao mais novo da igreja, que tenham um dia abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. E eu gostaria de orar neste momento. Soberano Deus, Criador e Eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por este momento em que o Senhor nos permite, ó Deus, entrar na tua presença para louvar, glorificar e bendizer o seu santo e excelso nome. Senhor, toma neste momento a vida de cada pai, de cada chefe de família, pastor Everaldo, pastor Levi, a todos os pais, Senhor, que possamos estar recebendo do Senhor
todas as bênçãos que o Senhor nos dispensa. Ó Deus de amor, ajuda-nos a merecer essa. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a Igreja Batista em Lagoinha. Abençoa cada irmão. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que moram sozinhos. Visita o irmão Zenito, o irmão Valdeci, Senhor, o irmão Brasil, Senhor Deus, está longe da gente, a irmã Wanda, todos eles, os enfermos, que possam estar recebendo o melhor do Senhor neste momento. Ó Deus bendito, nós queremos também te pedir, ó Deus, pelo pai do pastor Márcio Romano, nós não sabemos notícia, mas eu sei, ó Deus, que ele estava passando mal. E também, ó Deus, pelo irmão do irmão Gilmar, que está em Itapiruna, internado, caiu, Senhor Deus, e bateu com a cabeça. Ó Deus de infinita bondade e misericórdia, estende a tua mão de poder, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas. Visita ele neste momento, Senhor, os médicos que estão cuidando dele. Que seja o Senhor a cuidar, a diagnosticar, e os medicamentos, ó Pai. Ó Deus, que ele possa estar recebendo do Senhor, segundo a sua vontade, a cura, ó Pai, para as suas enfermidades. Deus de amor, abençoa, Deus, os demais pastores, visita o pastor Raulino neste momento, pastor Gilberto, Davi, o Meison. Senhor, que cada um deles também seja agraciado por Ti, ó Pai de amor. Muito obrigado, meu Deus, pelas melhoras do meu filho. Abençoa, Senhor Deus, continua sustentando o Adriano nas Tuas mãos. E dá, Senhor Deus, que em breve ele possa estar recuperado totalmente. Deus de amor e de bondade, dá-nos uma noite na Tua presença. Abençoa cada irmão, ó Pai, que está conosco neste momento, e aqueles, ó Pai, que também que não estão, que possam ser alcançados pela Tua gratidão, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias. Abençoa a irmã Adriana, esposa do pastor Levi, a senhora mãe dela. Venha ser, ó Deus, com cada um deles. A irmã Dulcineia. Nós oramos assim e Te agradecemos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós oramos. Amém. Não tenho muito para te dizer, embora queira muito te falar. Sei que palavras não expressarão a alegria que se passa em mim, que muitas vezes quis justificar, mas atitudes, erros, meu pecar. Glórias a Ti, pude me arrepender. As horas amargas do arrependimento, o pranto profundo do meu coração, o timbre embarcado da minha voz, a minha oração. Sentir os Teus dedos enxugar meus olhos, provar da leveza de uma consciência sã, me faz com alegria louvar o Teu nome, sentir Teu perdão. Agora muito posso te dizer, embora que prefira me calar, meras palavras não conseguirão dizer em si o que se passa aqui, neste lugar que só Tu podes ver, e então provar se sou sincero ou não.
vem me mostrar, Senhor, quero saber se em meio ao caminho que tu tens traçado eu andar errado por não te seguir. Torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. Se em meio ao caminho que tu tens traçado eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. Igreja, nessa noite eu vou prestar uma homenagem aos pais. Honra teu pai, a fim que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ser pai é sorrir, chorar, sofrer, gargalhar. Ser filho é agradecer todos os dias a oportunidade de ter um pai como você. Feliz Dia dos Pais a todos os pais da nossa igreja. Hoje é um dia especial e eu não poderia deixar de estar aqui parabenizando a todos os pais, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, os fortalecendo. Eu sei que não é fácil a vida de um chefe de família, né? Mas Deus os escolheu, né? Para isso. E que vocês possam a cada dia ser fortalecidos pelo nosso Deus, né? Possam continuar sendo esses pais amorosos, provedor, né? E gostaria de deixar para vocês, filhos, um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui em Efésios 6, versículo 1, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Possamos a cada dia honrar os nossos pais, né? Esse é o mandamento que Deus, né, nos deu, que honremos a nossos pais. Possamos demonstrar nosso amor, nosso carinho a cada dia, não só hoje no dia que é dia dos pais, né? Mas todos os dias, dizer que o ama, né? Porque eu hoje não tenho meu pai, né? Meu pai se foi já tem mais de 20 e poucos anos e sinto saudades, né? Não tenho ele para poder abraçar, não tenho ele para poder parabenizar no dia de hoje, mas que possamos, né, a cada dia valorizar os nossos pais com amor. Essa canção que eu estarei cantando em homenagem a todos os pais, com todo amor e carinho. Um grande abraço, fique com Deus. Pai, quantas vezes eu deixei de te abraçar, de te escutar, quis andar sozinha. Pai, aqueles teus conselhos que eu não dei valor me fizeram ver que era tudo por amor. Eu sei que o tempo não pode voltar, também sei que não tem hora pra recomeçar, mas que ontem eu quero te ouvir, quero te abraçar, vem cá perto de mim. Eu reconheço a importância que você. Te agradeço por me fazer entender que o teu amor foi incondicional, o teu zelo pra me ensinar.
De hoje em diante, mais que ontem, vou te amar. Oh, Pai, quantas vezes eu deixei de te abraçar, de te escutar, quis andar sozinha, meu Pai. Aqueles teus conselhos que eu não dei valor me fizeram ver que era tudo por amor, mas Pai, eu sei que o tempo não pode voltar, também sei, e não tem hora pra recomeçar, mas que ontem eu quero te ouvir, quero te abraçar, vem cá perto de mim. Eu reconheço a importância que você, te agradeço por me fazer entender que o teu amor foi incondicional, o teu zelo pra me ensinar. De hoje em diante, mais que ontem, vou te amar. Eu reconheço a importância que você, te agradeço por me fazer entender que o teu amor foi incondicional, o teu zelo pra me ensinar. De hoje em diante, mais que ontem, vou te amar. Vou te amar. Um beijo para todos vocês. Feliz Dia dos Pais. Olá, como é bom podermos estar juntos nós mais uma vez para trazermos uma reflexão da Palavra de Deus, especialmente no dia de hoje. Um dia especial que é considerado o Dia dos Pais. Dia do Senhor, primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, e também celebramos hoje o Dia dos Pais. Então eu fui convidado para trazer uma palavra de reflexão neste momento e quero parabenizar a todos os papais que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando e que estão recebendo a mensagem do Senhor para esta hora. Que este dia seja um dia de alegria, de bênçãos e de vitórias na sua vida, na sua casa, junto com a sua família, ou pelo menos com lembranças maravilhosas no seu coração. Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, que na reflexão desta manhã o teu nome seja engrandecido e nós sejamos estimulados como pais, como avós, a sermos exemplos para aqueles que o Senhor nos deu como herança. E que os nossos filhos, netos, bisnetos sejam aqueles que possam ter uma boa lembrança de nós. Fica conosco e fala-nos ao coração, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nesse dia especial, Dia dos Pais, eu quero ler um texto que está falando ao meu coração a respeito deste dia de hoje, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e a parábola do filho pródigo. É uma história muito linda, emocionante, a respeito de um relacionamento de um pai que tinha 2 filhos. E um homem bem-sucedido, parábola contada por Jesus para ilustrar os valores do reino de Deus, para ilustrar o amor de Deus, para ilustrar a reconciliação que Deus promove com aqueles que se arrependem e vêm ao seu encontro, para falar sobre família também, relacionamento familiar. Então eu quero ler com você a parábola do filho pródigo no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 11 até o de número 32. Acompanhe atentamente
a leitura da preciosa palavra de Deus. E disse, quem disse foi Jesus, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passo fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouvindo a música e as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe na leitura desse texto precioso e vamos passar à reflexão que a palavra de Deus nos sugere neste relacionamento entre pai e filhos. É interessante lembrarmos, já que hoje estamos celebrando o Dia dos Pais, que a Bíblia tem muito a ver com a paternidade. Jesus nos ensina a orar e a primeira expressão que ele usa na oração do Pai Nosso, nos ensinando é exatamente essa. Pai nosso que estás nos céus. Então a Bíblia está muito ligada à paternidade. Exemplos típicos disso e o exemplo maior de paternidade é o próprio Deus. E eu queria então fazer uma reflexão a respeito de um exemplo de pai. E que pai é esse que serve de exemplo para todos nós? Nós lemos aqui a parábola do filho pródigo. Obviamente que essa parábola do filho pródigo, por ser uma parábola, ela é figurativa e ela foi usada por Jesus para nos estabelecer a compreensão dos valores do reino de Deus, da pessoa do próprio Deus para conosco. E então, agora Jesus toma a parábola do filho pródigo e mostra a figura do pai, simbolizando a figura do próprio Deus. O pai que tem 2 filhos, um filho que resolve decidir ir embora de casa e queria parte da herança que lhe era de direito que lhe era dado, atribuído depois da morte do pai, mas ele queria desfrutar naquele momento. E o que o pai faz? O pai então, ele reparte a sua fazenda
nos valores dos dois filhos. E diz o texto bíblico, que é muito interessante, e no versículo de número 12 diz assim: o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Mas aí o versículo 12 termina com essa expressão: e ele repartiu por eles a fazenda. Então ele não repartiu e entregou somente a parte do filho mais novo, mas disse: repartiu por eles a fazenda, entregou aos dois. Só que um resolveu ir embora, viver ao seu bel prazer, e o outro resolveu viver junto do pai, mas recebeu a sua parte também. Obviamente que ele queria conviver com o pai, aprender mais com o pai e desfrutar do pai, e estava aumentando a sua herança junto ao pai. Só que, passados os tempos, esses dois filhos podem nos dar a visão do ser humano de um modo geral, aqueles que estão distanciados de Deus e aqueles que vivem com Deus. Mas a história está focada em relacionamento familiar. E aí a gente observa aqui, aquele que saiu e viveu a sua vida ao seu bel prazer, dissolutamente, gastando seu dinheiro, a sua herança, com meretrizes, gastando com a prostituição, gastando com a falta de não trabalhando e só gastando e gastando e gastando, chegou um tempo que não tinha mais nada e começou a passar dificuldades. E no passar as dificuldades, teve fome, precisou trabalhar e não sabia o que fazer. Ele foi buscar emprego com os homens ricos que ele conhecia, e agora aqueles homens ricos lhe deram simplesmente uma única opção: nós temos porcos, você vai lá cuidar dos porcos e você vai trabalhar para a gente, e você vai receber no final do seu trabalho. E diz o texto bíblico que aquele moço estava com tanta fome que ele disputava com os porcos o seu alimento. É interessante observar que esse texto nos mostra que quando um filho não anda sob os conselhos, os bons conselhos que o pai lhe dá para a vida, ele vai viver uma vida dissoluta, como este filho da parábola do filho pródigo. Ele vai viver dissolutamente, ele não aprendeu com o seu pai a ter controle, ter equilíbrio, ter sobriedade, poupar na sua vida e viver do trabalho, para que tenha um futuro tranquilo, e vivendo dissolutamente vai passar por muitas dificuldades. Quando um pai ele é um exemplo para os seus filhos, ele vai ensinar os seus filhos, no meio das adversidades, no meio das lutas, no meio dos problemas, a viver em equilíbrio, a viver tranquilamente e a superar os obstáculos e as dificuldades. Não foi o que aquele jovem aprendeu com seu pai. E aí, ele não aprendeu porque no seu coração ele já desejava há muito tempo o querer sair de casa, o querer viver diferente dos ensinamentos que lhe estava sendo dado. Queria conhecer outros mundos, queria conhecer outras realidades das quais ele nunca tinha aprendido a conviver com elas. Os ensinamentos de casa, eles têm que ser fortes e duradouros de tal maneira, o exemplo de um pai tem que ser tão profundo na vida dos seus filhos, de tal maneira que possa marcar-lhes a existência e eles possam ver no exemplo, no legado, uma forma de enfrentar as vicissitudes, as dificuldades. Mas que bom que mesmo passando aqueles apertos, um dia aquele jovem caiu em si. E ele então disse: puxa vida, na casa dos meus pais todo mundo tem emprego, tem trabalho, ninguém passa fome, todo mundo é bem alimentado, todo mundo está tranquilo, está em paz. Eu aqui estou passando dificuldade. Vou voltar para casa, vou dizer para meu pai, eu pequei, fiz tudo errado, não sou nem digno de ser chamado de seu filho. Me trata pelo menos como um dos seus empregados. Pode ser o mais simples deles, mas me trata como um dos seus empregados, que eu vou estar melhor do que do lado de fora, do que quando eu estou nessas dificuldades. E ele foi embora. Foi a busca de uma reconciliação com o pai. Mas eu fico impressionado com o texto bíblico, quando ele sai para retornar
Quando eu chego nos versículos 20, 21, 22 e 23, eu leio: levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, nem ao filho, mas aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos. Coisa linda esse momento da reconciliação. Mas o bonito da reconciliação estava primeiro no arrependimento do filho, segundo no pedido do perdão, mas a forma como o pai o recebeu. Diz o texto que o pai, o avistando ao longe, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eis aqui a razão porque a gente fez a pergunta: que pai é esse que serve de exemplo para todos nós? Um pai que foi desprezado, um pai que foi, no coração do pai, ele sentiu como se o filho o tivesse abandonado e o deixado, como se tivesse o tratado como um morto para receber a herança, mas aquele pai nutria amor, compaixão pelo filho, misericórdia por aquele filho. E quando o filho volta, ainda que abatido, maltratado, humilhado, mendigando, a compaixão do pai, o amor do pai, recebe aquele filho de volta e corre ao seu encontro, e abraça, e beija. E eu imagino que aquele momento foi de muitas lágrimas, mas também aquele momento de reconciliação. E a gente vê a expressão disso quando o filho pede perdão ao pai e pede para ser tratado como um dos empregados mais simples. O texto diz que o pai toma uma atitude. Diz aos servos: trazei depressa a melhor roupa. O pai queria ver o seu filho bem novamente, bem vestido, de maneira diferente. E vestilho, ponde-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés. Com esse gesto, o pai estava honrando novamente o seu filho com a natureza de filho amado, filho querido, filho desejado. Este deve ser o relacionamento de pais e filhos. E o pai então expressa todo o seu amor dizendo: este filho estava morto e reviveu. Comamos, alegremo-nos com ele. A volta dele nos traz alegria. Por outro lado, o texto diz que o filho que ficou em casa não quis entrar. E esse é o problema que existe dentro de muitas famílias. Existem os problemas das discordâncias, as revoltas, às vezes, competições entre irmãos, e ali estava caracterizado o ciúme e estava caracterizado também a forma diferente na criação dos dois filhos. E aquele que ficou em casa reclamou, ele não queria mais seu irmão em casa. Agora a casa era dele. Mas reclamou com o pai por aquilo que o pai havia feito na chegada do filho. E ainda foi mais. Tentou fazer uma chantagem com o pai, porque disse: pai, eu estou contigo o tempo todo, esse seu filho foi embora. Ele nem falou meu irmão, mas disse: esse seu filho foi embora, gastou tudo. Gastou tudo. Gastou com meretrizes, com que não devia, fez tudo de errado. E ele volta, o senhor recebe bem, e eu estou aqui todo o tempo com o senhor nunca me deu nada. Mas você lembra da leitura do texto, que o verso 12 diz assim: e o pai repartiu por eles, ou com eles, a fazenda. O pai havia dado aos dois a parte. Ele disse para o pai: você nunca me deu um bezerro para me alegrar com os meus amigos. Mas ele já tinha tudo, e o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. E o pai já havia distribuído com eles. Então, meus queridos, eu queria dizer para vocês, primeiro, que pai é este que Jesus nos apresenta na parábola do filho pródigo? Primeiro, o pai que ama, o pai que provê todas as necessidades dos filhos, da família, com seu exemplo firme e inabalável. Aquele pai não se deixou envolver pela natureza ruim do filho que saiu, nem pelo ciúme do filho que ficou
quando seu irmão voltou. Mas ele tentou reconciliar os dois e colocá-los no caminho da unidade, da união e de viver em paz. Um pai que ama, ele provê sempre as necessidades dos seus filhos e tenta prover essas necessidades com firmeza, com altruísmo, com muito amor e com exemplo inabalável. Segundo, o pai de exemplar é um pai que acompanha, provendo as necessidades morais e não abandona o filho à sua própria sorte. O pai estava em casa, cuidando dos seus 2 filhos. Quando um saiu, ele continuou em casa, cuidando do filho que ficou, e o filho tinha o exemplo do seu pai. Mas ele também estava provendo moralmente, na ausência do filho, não abandonando o filho. Ele ia para a janela, ele ficava pensando no filho, ele ansiava o regresso, o retorno do filho. E agora, quando ele vê este filho retornando, ele corre, lança-se ao pescoço, abraça, beija, recebe de volta com muito carinho, com muito amor e honrando o filho. O pai que provê as necessidades morais de uma família. Ele, primeiro sentimento que ele tem é de perdão quando o filho retorna. E foi isto que aquele pai fez. Ele acompanhou, mesmo não sabendo por onde andava, mas ele devia orar pelo seu filho, pedindo a Deus que o abençoasse, que o guardasse, que desse livramento e, acima de tudo, por ser filho, que o trouxesse de volta, do jeito que viesse, mas ele queria o filho de volta. E outra terceira coisa que eu queria dizer, que um pai exemplar é aquele pai que cuida dos seus filhos, provendo as necessidades materiais dentro dos limites. Aquele pai era um fazendeiro, tinha muita abundância. Ele proveu as necessidades dos filhos, mas na hora da escolha da vida, os filhos que tiveram que tomar as suas decisões. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe para que prolonguem seus dias sobre a terra. Honrar é seguir o exemplo, é fazer aquilo que foi ensinado. Aquele filho não honrou o que saiu. E o que ficou, quando o filho retornou arrependido, também não queria honrar. Mas agora a palavra de Deus diz que este pai acompanha. Ele acompanhou o filho distante em orações, em amor, nunca retirando o amor do coração. Mas ao filho que ficou, ele acompanhou, ele cuidou. E agora ele instrui novamente que a família precisa viver em amor. O quarto exemplo desse pai maravilhoso, colocado na parábola do filho pródigo por Jesus, é que ele é um pai que sustenta. E aqui eu quero falar não apenas do sustento material, do sustento das necessidades físicas, mas o pai que sustentou e sustentava, provendo as necessidades emocionais dos seus filhos, da sua casa, tanto nas alegrias quanto nas tristezas, tanto na dor, nos sofrimentos, nas incertezas, nas inseguranças. Ou seja, era um pai conselheiro, pai amoroso, pai provedor das necessidades emocionais dos seus filhos. Ser pai é uma grande bênção concedida pelo nosso Deus. Ser pai é uma grande responsabilidade, porque Deus quer que eduquemos os nossos filhos no caminho certo. E o caminho certo é um só. A palavra de Deus diz: ensina o seu filho o caminho que deve andar. No caminho da palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E quando ele crescer, não vai se desviar dele. Pode até fazer como o filho pródigo, sair à busca da aventura, mas ele vai retornar a este caminho, porque foi ensinado. Não foi ensinado apenas com palavras, mas foi ensinado, acima de tudo, com a própria vida. Foi ensinado com o seu exemplo. Os filhos devem honrar os seus pais. Os filhos devem orar pelos seus pais. Os filhos devem respeitar os seus pais e os filhos devem amar os seus pais. Este é o relacionamento que deve existir dentro da palavra de Deus, nesse relacionamento pais e filhos. E, sobretudo, pais e filhos precisam dialogar sempre. Quando houve
esse embate com os dois filhos, tudo que aquele pai usou foi, primeiro, o amor. Segundo foi o perdão. O terceiro foi a conversa. Conversou com eles, mostrando que o melhor caminho é o caminho da união através do amor. Que Deus abençoe os pais, os avós, os bisas, né? Que neste dia estão celebrando o Dia dos Pais. Mas tenhamos como exemplo o nosso Pai Celestial. Tenhamos como exemplo, nesta parábola do filho pródigo, cujo pai representa o próprio Deus, é a figura do próprio Deus, que nós tenhamos entendimento para convivermos bem com a nossa família, com os nossos filhos e deixarmos a eles um legado extraordinário, a fim de que quando nós estivermos mais aqui, eles possam encontrar respostas nas suas vidas, lembrando de como nós éramos, de como nós ensinávamos e, sobretudo, de como nós fazíamos. Que Deus te abençoe, papai. Parabéns pelo seu dia. Que hoje seja um dia de muitas alegrias e vitórias no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, abençoa todos os pais que estão acompanhando esta reflexão. Que todos eles possam se sentir alegres. Aqueles que já perderam seus filhos, porque a morte pode ter levado, mas que tenham na sua consciência que fizeram o que podiam pelos seus filhos. E aqueles pais cujos filhos saíram e ainda não retornaram, dá-lhes a bênção, assim como o pai da parábola do filho pródigo, um dia vê-los voltar ao caminho de casa e possam ser recebidos da mesma forma, com carinho, com amor e com perdão. Abençoa, Senhor, para que neste dia seja dia de alegrias e aqueles filhos que já perderam seus pais, que tenham na saudade a lembrança de tudo aquilo que fizeram por eles para que possam viver bem sobre a face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e parabéns pelo Dia dos Pais. Oi, pais. Essa foi uma singela homenagem a vocês, pais. Que Deus possa estar guardando vocês, a vida de vocês, protegendo vocês, a sua saúde, sua família, dando uma semana abençoada a vocês e a todos. Muito obrigado, tá, meus irmãos, por participarem desse culto, dessa homenagem que nós fizemos aos pais, aos nossos pais. Ficou com Deus, beijo no coração e uma semana maravilhosa. Amo vocês, pais da Igreja Batista em Lagoinha.
Quando eu chorar,